Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje eu quero tratar com vocês de alguns aspectos relacionados à dinâmica da vida na Grécia Antiga. E eu vou partir de alguns conceitos para a gente poder entender isso melhor. E eu acho que a melhor forma de a gente tentar compreender é olhando primeiro para aquilo que Aristóteles vai dizer, vai conceituar o homem. Aristóteles vai dizer que o homem ele é um zoon politikon. E zoon politikon, você já deve ter ido já no zoológico, e essa palavra zoon vem justamente de zoo, de zoológico. E politikon significa cidade. Então, ao dizer Aristóteles, ao afirmar que o homem é o zoon politikon, ele está dizendo que o homem é o animal da polis, ou seja, ele é o homem da cidade, o homem, na concepção, na compreensão de Aristóteles, ele existe na cidade, ou seja, na polis. Aqui entenda a cidade não apenas do aspecto urbano, né, da cidade, mas da cidade como um todo, do ambiente onde as pessoas estão. E a partir dessas relações são construídas na polis, a partir do momento, dessas relações são construídas na cidade, no ambiente social, o homem passa então a estabelecer essas relações que serão relações que, de acordo com Sócrates, têm que ser relações éticas, fundamentadas numa ética. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que essa expressão de zoon politikon que Aristóteles vai trazer é a compreensão de que o homem é um ser que precisa do outro para existir. Eu gosto muito do filme, não sei se vocês já assistiram, o filme O Náufrago, com Tom Hanks, que conta a história de um camarada que ele cai, o avião que ele vinha cai e ele é um do único sobrevivente em uma ilha, e ele fica nessa ilha, e depois de um tempo nessa ilha sozinho, ele começa, depois que ele tenta fazer fogo, termina machucando a mão, fica o sangue aqui, e ele pega uma bola da marca Wilson, é uma marca que tem de esportes, e ele termina jogando pegando essa bola. E quando ele vê, quando ele pegou, ficou um formato como se fosse um rosto de uma pessoa. Então ele vai desenhar o olho, o nariz e a boca. E ele começa a conversar com essa bola e chama essa bola de Wilson, que é a marca da bola. E ele, a partir daí, ele começa a desenvolver uma relação de diálogo, de conversa, para a gente perceber como o homem precisa do outro para perceber a si mesmo. Dá para entender? Então, a partir daí, esse homem que precisa do outro para existir ou para se auto-perceber, para ter uma auto-percepção, uma percepção de si mesmo, ele chega à conclusão de que ele precisa dessa interação. Então, no caso do filme, o personagem do Tom Hanks ele vai conversando com essa bola o tempo todo, né? E talvez aí ele consegue manter esse são justamente por causa do diálogo com essa bola. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é isso. É o conceito de zoon político de Aristóteles. Ah, e outra coisa que é importante a gente entender enquanto nomenclatura, enquanto nome, é a própria que eu já falei, que é polis, que é a palavra que significa cidade. Então, a polis grega era o local onde as coisas aconteciam na cidade. E aí, ah, periodicamente, cidadãos gregos vinham para um local de reunião, de debate público, e esse lugar era chamado de agora. Agora, não é agora, é agora. É como se fosse uma praça pública onde as pessoas vinham para poder discutir as questões da polis, da cidade. Então eles vinham ali e começavam a conversar sobre a cidade, sobre a polis, para, por exemplo, dizer o que é que tem que ser feito, o que é que tem que ser melhorado. Então, as decisões eram feitas, tomadas nesse local, nesse ambiente da polis, tá certo? Era ali que eles sentavam para conversar. Outra palavra que é importante que vocês entendam o significado é a palavra democracia. A palavra democracia é a junção de duas palavras, demos e kratios. A palavra demos significa povo, povo.
E kratia, o kratios, significa a ideia de governo. Então, a democracia seria o governo estabelecido pelo povo, pelas pessoas, né? Então, a gente tem um modelo que a gente chama de democracia, a gente tem os modelos ditatoriais, onde os líderes são aqueles que não levam em consideração muito a vontade do povo, mas aquilo que ele tem, que ele entende que é importante, que seja importante. Você tem uma perspectiva aí nessa questão da democracia, que tem a ver com a compreensão de como o homem constrói o espaço público, ou seja, é a partir da discussão política dessa ação do homem na cidade, na polis, fazendo com que ela seja transformada a partir dessa realidade. Então, a democracia é o governo do povo, ou o governo onde o povo deve opinar. E aí, as democracias que a gente tem, que a gente chama de democracias modernas hoje no mundo, elas têm um processo que está muito ligado no aspecto das leis, da legislação, certo? Então, nesse sentido, a democracia não é o regime onde tudo pode. A democracia é o local onde tudo pode de acordo com a lei, porque é a lei que estabelece o que pode e o que não pode. Se eu fosse fazer uma pergunta para você, por exemplo, nós temos três esferas de poder no Brasil e hoje na maioria dos países do mundo. Os países democráticos utilizam esse modelo tripartite de poder, que ele foi estabelecido por um cara chamado Charles de Montesquieu. Então, Montesquieu vai trabalhar a ideia de que existem três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Três poderes e eles são iguais entre si. Então, o poder executivo é representado pelo chefe do executivo, no caso seria o presidente. O poder legislativo é o presidente do Senado mais o presidente da Câmara. E o poder judiciário é o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Perguntinha: quem é que manda nessa estrutura de três poderes? Quem é o maior poder? Então, nesse modelo que a gente tem, tripartite, os poderes são iguais entre si. Então, não tem ninguém que mande mais do que o outro. Então, o que está acima dos três poderes? É a lei. É a lei que determina o que pode o presidente, o que pode o ministro do Supremo, o que pode o deputado federal ou o que pode o senador. É a lei. Então, a lei está acima de todos no modelo democrático, tá certo? Então, a gente poderia dizer que no modelo democrático também é o modelo onde deve imperar a lei. A lei deve ser colocada como última forma. Outra coisa que a gente precisa entender é que em qualquer sociedade existem direitos e deveres. Por exemplo, você, na sua casa, eu acredito que deve ter algum tipo de direcionamento que seus pais dão em relação a direitos e deveres, o que você pode e o que você não pode. Eu acredito que você não pode tudo na sua casa. Você pode aquilo que seus pais lhe permitem fazer, realizar. Então, nesse caso, a gente vive em uma sociedade onde essas relações são construídas nessa perspectiva do direito e do dever. E o que é direito? Direito é aquilo que o Estado me dá. É aquilo que eu tenho, por exemplo, direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito à cultura. Isso vai estar na Constituição brasileira. São os direitos que é inerente, ou seja, que estão disponíveis a todos os cidadãos, no caso do Brasil, cidadãos brasileiros. E o que são deveres? Deveres são atribuições, são contrapartidas. É aquilo que eu preciso fazer dentro das regras do jogo. Eu tenho obrigações, o governo tem obrigações comigo, eu tenho obrigações para com o governo. E aí vem a questão do respeito, respeito às leis, aos deveres que a gente tem, no caso, por exemplo, dentro de um sistema que a gente tem de contribuição, eu tenho que tributar, eu tenho que pagar impostos, tributo.
são deveres, são obrigações minhas, de cuidar do espaço que eu tenho, de cuidar da minha família. Então, direitos e deveres estão presentes dentro desse modelo também. Cada pessoa tem esses direitos e deveres, e é a partir dos direitos e deveres que cada um da gente exerce a nossa cidadania. Cidadania tem a ver com a prerrogativa ou com a nossa compreensão de cidadão, aquele que dentro desse ambiente de direitos e deveres exerce com liberdade e de forma ética os seus atributos, ou seja, aquilo que ele pode e aquilo que ele deve fazer. Então, pessoal, basicamente para a gente compreender essa aula, eu quero que vocês entendam, é basicamente isso. Esses conceitos que são básicos para a gente entender um pouco do que acontecia naquilo chamado democracia grega, e tem tudo a ver com a realidade da gente hoje, né? A gente vive de acordo com isso. Isso que foi estabelecido há um tempo atrás, hoje, na sociedade moderna, na forma como a gente constrói nossas relações, estão presentes. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, certo? E espero que vocês tenham entendido cada um desses conceitos e deem uma estudada, deem uma lida nesses conceitos para que vocês possam estar mais empoderados no sentido de ter o domínio desses conceitos e a partir daí facilitar a compreensão de vocês. Então, um abraço mais uma vez, fiquem com Deus, até a próxima, um abraço.